A paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo mais um capítulo do livro da Bíblia, que está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Antes disso, vamos estar fazendo uma breve oração. Desde já, eu quero pedir para você compartilhar esse canal, se inscreva, compartilhe, para que possa ficar registrada a leitura da palavra de Deus. Amém? Conto com a sua ajuda. Deus, Pai querido, Pai amado, nesse momento, Senhor, queremos estar lendo a Tua palavra. Senhor, abre o nosso entendimento. Pai querido, que tudo seja para a glória e honra do Teu santo nome, Jesus. Amém. Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, que tem como título O Divórcio. E levantando-se dali, foi para o território de Judéia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhe: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo, disse-lhes: pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar-se com outra, adultera com ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro adultera. E traziam-lhe as crianças para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam os que las traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E, tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. E, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, a qual se ajoelhou diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe:
eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, os irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, campos, com perseguições, e no século futuro a vida terrena. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. E iam ao caminho subindo para a Jerusalém. Jesus ia adiante deles, e eles se maravilhavam e se seguiam-no, atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhe as coisas que lhe deviam sobrevir, e dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes, aos escribas, e o condenarão à morte, e se entregarão aos gentios, e o escarnecerão e açoitarão, e cuspirão nele e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faças o que pedirmos. E ele lhes disse: que queres que vos faça? E ele lhes disseram: concede-nos que a tua glória nos assentemos um à direita e a outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis, pois vós beber o cálice que eu bebo, e será batizado como o batismo com que eu sou batizado. E eles disseram: podemos, Jesus? Porém, Jesus lhes disse: em verdade vós bebereis o cálice que eu beber, e serei batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim. Concede-lo mais isso, e é para aqueles a quem está reservado. E vós 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabei que os que julgam ser príncipe da gente delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade entre elas, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e para a sua vida em resgate de muitos. Versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo dele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que me chamassem. E chamaram o cego. Disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhes: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-se de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? O cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo Jesus seguiu, e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Capítulo 11 do Evangelho segundo Marcos. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.
E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfage e da Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: Ide à Judéia, que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum, e soltai-o, trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazes isso? Disse-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e entregaram o jumentinho preso, encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre os 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? E eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhe tinha mandado, e os deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortaram ramos das árvores e o espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do vosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos olharam isso e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada por todas as nações como casa de oração, mas vós o tens feito convite de ladrões. E os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela mão, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crendo, que o recebereis, e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que estás no céu, vos não perdoará as vossas ofensas. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes, os escribas e os anciões se aproximaram dele. E lhes disseram: Com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Mas Jesus, respondendo, disse-lhes: Também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi
com que autoridade faço essas coisas? O batismo de Jesus era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não crestes? Se, porém, disserdes dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhe replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço essas coisas. E assim, lemos o capítulo 10 e 11 do livro do Evangelho de Marcos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e não esqueça, compartilhe esse vídeo, deixe seu like para que esse canal possa crescer e avançar para a glória de Deus. Deus abençoe.